E aí, minha turma, tranquilo e beleza? Saudações aí do tio Franklin para os meus queridos do primeiro C e o primeiro D da Escola Estadual Fausta Garcia Bueno. E os demais aqui do canal Franquímica, sejam todos bem-vindos a esta aula. A aula passada, ou o vídeo anterior, a gente parou justamente nisso, né? Como é que os compostos são formados? Por que os átomos se ligam? O que isso tem a ver com os gases nobres lá da família 8A? Então é isso que a gente vai ver neste vídeo. Por que os átomos se ligam? Agora, momento socioquímica, momento filosoquímica da aula, vamos conversar? Vou até tirar o óculos. Por que a gente se liga àquela pessoa amada? Eu, particularmente, eu tenho uma resposta para isso. Eu me ligo à pessoa amada para ter estabilidade. Sim. Que tipo de estabilidade, Franklin? Bom, eu tenho estabilidade emocional quando eu me ligo com a minha amada. Outros se ligam para ter estabilidade financeira. Bom, se der para juntar a estabilidade emocional com a financeira, melhor ainda. E por aí vai. Então, as ligações servem para nos dar estabilidade. E fala a verdade, você, obviamente, observa a vida das pessoas. E não é feio você reparar o que você gosta e acha bonito e falar, poxa, eu gostaria de ser assim. Não confunda modelar a sua vida com inveja. Inveja é querer ter a vida do outro, cobiçar a vida do outro. Então cobiçar aquela situação para você, quer para você o que é do outro. Não, eu quero que a minha vida seja tão boa quanto daquela pessoa. Eu quero que o meu relacionamento seja tão próspero como daquela pessoa. E aí você passa a modelar. Então você passa a ter um espelho. Opa, eu quero agir daquela forma. E quando você alcança uma estabilidade como daquela pessoa, então você igualou, você se estabilizou naquele contexto. Ah, eu tenho um relacionamento próspero como aquele meu amigo, que legal. Mas você não se transformou naquele amigo, você teve ele como exemplo. Então você tem quantos exemplos na sua vida, não é verdade? Um exemplo de caráter, de personalidade, um exemplo de postura, de atitude, de disciplina. Se você tem alguém como exemplo e você passa a imitá-lo, isso não é errado, você está adquirindo a estabilidade daquela pessoa. Então, com os elementos não é diferente. Vamos ver isso agora, quimicamente falando? Então tá bom. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos e vamos nessa. Então a questão é a seguinte: os seus gases nobres são considerados nobres porque não estabelecem ligações, não formam compostos? Tem que ter um motivo. Analisando a configuração eletrônica dos gases nobres, o que os cientistas encontraram? Que o hélio tem uma camada eletrônica e a primeira camada, a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. E o hélio tem 2 elétrons na sua única camada eletrônica. E os demais elementos? O neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E agora tem o outro elemento artificial, o ganesson. Esses elementos têm na camada de valência 8 elétrons. 8 elétrons na camada de valência, ou seja, o subnível S e P completos de elétrons. E isso justifica a estabilidade eletrônica de um gás nobre. Essa é uma regra que ficou conhecida como regra do octeto, teoria do octeto, ou teoria dos elétrons de valência, quando foi criado. É uma regra que não é 100% para todos os elementos. Cabe bastante para os elementos representativos, ou seja, os da família A. E ainda assim nem todos, temos exceções, e nós vamos ver as exceções à regra do octeto. Mas primeiro vamos entender o que é a regra do octeto. Então tá aqui, ó. Bem entendido que para formar substâncias ocorre liberação de energia. E aí, a grande maioria dos átomos são mais estáveis, ligados uns aos outros, do que isolados. Então, quando os átomos se ligam, eles liberam energia. Liberando energia, ficam mais estáveis. E uma vez que todas as propriedades químicas dos elementos estão relacionadas às suas configurações eletrônicas, então os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres estava relacionada ao fato dos átomos desses elementos possuírem um último nível de energia, que é a camada eletrônica de valência,
completo no seu estado fundamental. O estado fundamental é o estado de menor nível de energia. Já está no menor nível de energia completo de elétrons. Isso significa ter 2 elétrons quando a camada de valência for o primeiro nível de energia, que é o que eu falei do hélio, e 8 elétrons quando estiver falando de elementos com 2 camadas, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas. Então vamos reparar aqui a configuração eletrônica dos gases nobres. Olha o hélio, aqui, 1s2. O neônio termina com 2s2, 2p6. O argônio 3s2, 3p6. O criptônio 4s2, 4p6. O xenônio 5s2, 5p6. E o radônio 6s2, 6p6. Então, o hélio tem 2 elétrons na camada de valência e os demais têm 8 elétrons na camada de valência. Lembra aquilo que eu falei da modelagem, de você admirar uma pessoa e buscar uma estabilidade eletrônica como aquela pessoa tem? Pois é. Então, isso significa dizer que os elementos da tabela periódica estabelecem ligações químicas para adquirir estabilidade eletrônica de um gás nobre. Ou seja, imitar a configuração eletrônica de um gás nobre. Mas não vai se transformar em gás nobre. Apenas vai imitar a configuração de gás nobre, criando aí um menor estado de energia, então estável eletronicamente. Pois bem, e como que as ligações químicas acontecem? Então olha só, os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Lembra da aula anterior? Para formar compostos iônicos, covalentes moleculares e metálicos. Tudo isso para quê, gente? Para adquirir uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, quando no estado fundamental, ou seja, ter 8 elétrons no nível de energia mais externo, que é a famosa camada de valência, ou então 2 elétrons, se o nível mais externo for o primeiro. Então presta bem atenção nesse esquema que o professor Franklin fez para vocês. Ó, o que é preciso para seguir a regra do octeto? Olha só, é preciso que se doe elétrons. Mas quem é que vai doar elétrons, Franklin? Os elementos metálicos. Quem são os metais? Aqueles que têm 1 elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons na última camada eletrônica. O que mais é preciso para seguir a regra do octeto? Receber elétrons. Legal. O que é receber elétrons? Muito bem. Então, para receber elétrons, hidrogênio e ametais. Quem é o hidrogênio? É aquele átomo que só tem 1 elétron numa única camada eletrônica. E os ametais que recebem elétrons são aqueles que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada eletrônica. E o que mais é preciso para seguir a regra do octeto? Ora, é preciso compartilhar elétrons. Quem compartilha elétrons? O hidrogênio e ametais. Perceba aqui que ametais que têm 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons compartilham e também são capazes de receber elétrons. E em especial, os ametais com 4 elétrons na camada de valência têm interesse em apenas compartilhar elétrons para seguir a regra do octeto e não vão apenas receber, tá legal? É aí que nessas combinações nós vamos ter as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Portanto, quais ligações os elementos vão fazer entre si? A ligação iônica é uma das ligações estabelecidas, que ocorre entre metais com ametais ou metal com hidrogênio. O metal não tem que doar elétrons? Muito bem. O metal não tem que doar elétrons? Muito bem. E nós não falamos agora há pouco isso? E o ametal não recebe? Mas que é metal que recebe mesmo? Aquele que vai ter 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio só tem 1, não é verdade? Se ele receber mais 1, vai ficar com 2, igual ao átomo de hélio. Sensacional. O que mais? Ligação covalente, para seguir a regra do octeto. Aquele que ocorre entre ametais, sendo que dentre esses ametais aqui, envolve também aquele com 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. E ametais com hidrogênio. E nós temos também, para a estabilidade eletrônica, a ligação metálica que ocorre apenas entre ametais, que é quando eles
soltam seus elétrons de valência, formando aquela nuvem eletrônica que você viu na aula anterior. Então está aí, ó, se liga nessa informação aí em cima, tá bom? Para você não esquecer, não esquecer de associar a ligação iônica covalente metálica com relação a quem doa, quem recebe e quem compartilha elétrons. Printa essa tela, eu vou até limpar para você. Printa essa tela, você vai usar bastante. Eu vou até sair da frente um pouco. Pronto, só um pouquinho, porque o legal é se você printar comigo aqui mesmo. Chega de graça. Agora eu preciso fazer uma dinâmica de fixação com vocês. Eu preciso que você participe sinceramente aqui dessa atividade. Olha só, olhando para a tabela periódica das famílias dos elementos representativos, quais doam, recebem e compartilham elétrons? Você vai me responder isso daí. E quais grupos estabelecem ligações iônicas e ligações covalentes? Eu sei que neste momento você vai estar dizendo assim, mas eu vou ter que decorar a tabela periódica? E eu vou te dizer que não. Por quê? Porque se você for fazer um vestibular, o vestibular fornece a tabela periódica. O Enem, ele fornece os dados dos elementos. Mas o que acontece? É de tanto trabalhar as fórmulas dos compostos iônicos e moleculares, que a gente acaba aqui, sabendo quantos elétrons tem na camada de valência de cada elemento e associar com a família da tabela periódica. Nós já tivemos uma aula assim, de acordo com o número da família, eu tenho o número de elétrons na camada de valência para os elementos da família A. E a gente vai exercitar isso na aula seguinte, que você vai dominar a formulação dos compostos iônicos, tá legal? Então responde a essas atividades, pega a APC, o pessoal lá no primeiro C, primeiro D, responde lá no Google Classroom, e você do canal Franquímica, coloca aqui nos comentários, responda essas duas perguntas aqui, você que está fazendo conosco aqui os estudos do segundo bimestre, esse curso de ligações químicas nesse mês aqui no canal Franquímica, legal? Então, no mais, como eu sempre faço, um beijo muito grande, fique com Deus, e até a próxima aula, pessoal. Um abraço!